Fernando Nakagawa continua comigo porque agora a gente tem uma entrevista. Eu converso com a Paula Magalhães, ela é economista-chefe da consultoria AC Pastore, para entender, para nos mostrar como o mercado, ou para explicar essa reação tão forte que o mercado teve ontem, hoje e o que poderá vir daqui para frente. Paula, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Como é que a senhora viu, primeiro, esse ajuste que determinou essa subida no teto de gastos? Todo esse impacto que a gente está vendo no mercado é razoável, é exagerado ou já era esperado? Eu tenho certeza que o que está acontecendo no mercado não é um exagero. A gente está em frente ao final do teto de gastos, nós estamos entrando num novo arcabouço fiscal, inclusive essas demissões dos secretários da Economia mostram isso. O que está sendo proposto é o fim do teto de gastos. Nós tínhamos uma regra que era para limitar os gastos e quando a regra atrapalha os planos do governo, vai e se propõe uma PEC, que é a PEC dos precatórios, para alterar o modo como o teto é calculado, que vai no teto que não vai, né? O reajuste, que é o que estão colocando com a mudança do indexador do PCA de junho para dezembro. Então, a gente está mudando a regra a partir do momento que ela atrapalha os planos do governo. É o fim do teto de gastos mesmo. Naka. Paula, queria te ouvir sobre o que isso representa, o fim do teto, esse desmonte do Ministério da Economia, podem representar para a economia real, para os brasileiros comuns. Isso vai gerar o quê? É desemprego, recessão? O que esperar em termos efetivos disso? Primeira coisa que é importante é colocar para que serve o teto de gastos. O teto de gastos acabou virando uma âncora fiscal, um mecanismo de credibilidade para dizer para as pessoas que investem nos títulos do governo, por exemplo, o seguinte: nós estamos limitando os nossos gastos, não vamos sair daqui, porque a gente tem um compromisso de repagar as nossas dívidas, né? Para trazer investidores para o país, dando uma questão de confiança e segurando a trajetória da dívida pública daqui para frente. O que acontece? Quando você não tem mais esse arcabouço, você perde essa credibilidade. Perdendo essa credibilidade, você vê o que está acontecendo no mercado hoje. Por exemplo, esse câmbio chegando a 5,70. E os efeitos na economia real são dois. Primeiro, pelo câmbio, a gente vai ter mais inflação, porque muitos preços da economia, né, acabam sendo afetados pelo câmbio, preços de alimentos, preços de energia, combustíveis também. E o segundo problema é através da taxa de juros. O Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros para controlar essa nova inflação que vai vir. Nós estamos agora na nossa consultoria pensando numa taxa de juros já a partir de 2 dígitos no começo do ano que vem. Então, taxa de juros todo mundo sabe como impacta a economia real, né? Pode gerar assim, uma diminuição no investimento, uma diminuição na demanda agregada, pode gerar uma recessão, algum trimestre de recessão, né? Com certeza uma atividade mais fraca no ano que vem, um cenário ruim para o emprego. Paula, a gente vai continuar falando desse impacto na economia, na vida real dos brasileiros, no desmonte do Ministério da Economia, mas voltando ao assunto original, reforçando a ideia de que os mais pobres precisam de um auxílio, ninguém tem dúvida disso. Qual seria a saída? A questão aqui não é que ninguém quer que tenha algum auxílio, que o Bolsa Família não deve acabar ou não deve ser reajustado. A questão é que tem que ser feito dentro do teto de gastos. O correto, se o governo tivesse mesmo preocupado com os mais pobres e não só com a sua reeleição, ele estaria preocupado em diminuir gastos dentro do teto para abrir esse espaço para esses programas sociais. Mas não é isso que está sendo feito. Se isso fosse feito dentro do teto de gastos, a gente não teria essas consequências para o câmbio nem para os juros. Mas foi optado pelo caminho mais fácil, o caminho mais barato politicamente, que vamos para as favas com o teto de gastos. Naka. Hoje muita gente, Paula, vem me perguntar o que eu faço com o dinheiro. Queria te ouvir. As pessoas que têm o privilégio de ter algum dinheiro investido, alguma carteira ali, uma reserva de segurança, o que fazer no momento como esse, com o nosso dinheiro, diante de tanta incerteza? O ideal é não mexer? Olha, a gente não costuma dar indicação de investimento na nossa consultoria. O que eu posso dizer para as pessoas é tentarem diversificar a sua carteira para tentar se segurar dos problemas fiscais do governo e daquilo que depende de ativos que são influenciados pelo governo, né? Isso que eu posso dizer para as pessoas.
Agora, Paula, e daqui para frente? Quer dizer, ano que vem tem eleição. E olhando para outras crises que ainda estamos enfrentando, como pandemia, inflação alta, crise hídrica, desemprego, qual é o tamanho da turbulência que vamos sofrer? Claro, depende das próximas notícias, talvez das próximas horas, mas qual o tamanho dessa turbulência e o que poderia servir de alívio? O que a gente tem defendido na consultoria é que o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Nós temos essa disputa eleitoral que vai ser complicada. Nós já estamos vendo uma das consequências dessa disputa eleitoral hoje, que é essa questão do teto de gastos. Então, nós vamos ter mais inflação, nós vamos ter uns juros mais altos. Como eu falei, a economia, a gente estava antes com uma previsão de um crescimento ao redor de 1%, isso com certeza vai ser revisado para baixo. Então, é um crescimento mais fraco num ano eleitoral. O que mais pode vir do lado do fiscal, do lado do populismo, para enfrentar esse ano difícil, a gente não sabe, é aí que está a incerteza. Então, tudo que eu posso dizer agora é que vai ser um ano muito difícil. O que poderia ser feito para aliviar fica difícil, né? O que está nas mãos do governo parece que a escolha já foi feita. A escolha foi feita de acabar com o teto de gastos. O que a gente pode esperar é que os ventos externos continuem favoráveis, que infelizmente não é o que está apontando agora. A gente está vendo uma desaceleração da China e a economia brasileira com a economia chinesa são muito ligadas. Por isso que a gente está vendo um cenário muito difícil no ano que vem.